Olá, internauta ligado no facebook.com/Jornal Repórter Diário. Uma ótima noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa plataforma de vídeos aqui na internet. Como vocês sabem, ontem o Leandro estava doente, ele continua doente, continua se recuperando ali, mas a recuperação vai ser rápida ainda. Essa semana ele volta aqui ao comando da RDTV. Enquanto isso, eu, Carlos Carvalho, vou comandando a RDTV com a ajuda dele, Samuel Boss, do site Bastidor Político. Samuel, boa noite, bem-vindo novamente ao RDTV. Boa noite, Carlos, boa noite, Fernando, que está na técnica aí, boa noite você que está em casa. E aí, melhoras ao nosso querido Leandro Amaral, nosso pau de selfie do ABC. Pau de selfie do ABC. Lembrando que não é só a nossa equipe que faz o RDTV, também você faz a partir da caixa de comentários dessa live. Então, curta, compartilhe a nossa live, mas também participe com suas perguntas e opiniões aqui na caixa de comentários. E aos poucos vamos trazer a sua participação aqui no RDTV. Antes de a gente entrar no noticiário para valer, realmente, a pauta que nós já tínhamos bolado aqui para esse RDTV de hoje, vamos começar a falar de uma página no Facebook que vem chamando a atenção de todo mundo aqui no ABC. Alguns indignados com a página, outros que concordam com ela e outros estão dando risada dela. Estão simpatizando. Simpatizando com a situação, né? Que é a página do Movimento Separatista de São Caetano do Sul. O que é essa página exatamente? É uma página no Facebook de pessoas que têm a ideia, ou querem emplacar a ideia de transformar São Caetano do Sul em um país, em uma nação. Uma nação. E aí eles fazem uma série de comparações com outras nações pequenas da Europa, que têm bons investimentos, boa estrutura, população com acesso a todas as questões básicas com muita qualidade e tudo mais, mas na hora que todo mundo viu, pelo menos essa foi a minha primeira impressão, eu jurava por Deus que era um site de humor. Aí na hora que eu vi o conteúdo, eu vi que o negócio era vero o negócio. A justificativa do movimento aí. Não, e o mais interessante é que a página criada ontem, em menos de 4 horas, eles já tinham mais de 300 pessoas seguindo, e quando eu vi, que era depois do RDTV, já tinha 500 compartilhamentos nesta imagem que você está vendo aí na tela. Hoje nós estamos, nesse exato momento, com quantos? 1.500? 1.500 compartilhamentos, ou seja, querendo ou não, levantou uma discussão, pode voltar aqui para mim, Fernando, levantou uma discussão que é o seguinte: uns, obviamente, estão rindo da situação, outros estão levando a discussão a sério, ao ponto de dizer, tá, mas se for um país, como que fica tal coisa? Estão discutindo o fato. E aqui no ABC isso é maravilhoso, porque aí entra a regionalidade que é muito grande, essa Sim. coisa de cidade com cidade, né? Então o pessoal de Mauá fala de São Caetano, o pessoal de Santo André falando de São Caetano e vice-versa. E virou uma discussão na rede social, obviamente que é o início de uma proposta ali, de um grupo, né? Eu entrei em contato, eles disseram que era um grupo, mas a região do ABC se enriquece culturalmente e cheio de informações com a página aí para vocês. Aqui no Brasil é muito comum ter movimento separatista lá na região sul, no Rio Grande do Sul, que historicamente faz isso e tudo mais. Mas aquele movimento separatista que vai até a página 2, né? Na hora que tá tudo bem, aí é Brasil, vamos lá, todo mundo de verde, amarelo, branco e azul, vamos dizer assim. O vereador Moacir Rubira já dá boa noite. Moacir Rubira, que seria deputado federal. Ou senador, dependendo da posição ali. Ou senador, caso São Caetano viesse a ser um país. Mas o mais interessante dessa coisa da regionalidade, né? De a gente falar, você disse do movimento separatista do Sul, a grande diferença é que o Rio Grande do Sul deve bicas, né, para a nossa nação, né? Para se separar, ele ia ter que pagar uma grande dívida, né? O que não é o caso de São Caetano, que é a nossa prima rica aqui do ABC, né? Que sempre a gente fala, mas é de São Caetano, já se coloca a pessoa como playboy ou a pessoa bem de vida, né? Mas vai entender, né? A gente vai acompanhar aos poucos, a gente não deve ir muito longe essa história, mas a gente vai acompanhando aos poucos, porque é curioso, né? A curiosidade desse janeiro, né? Enquanto não volta às câmaras para agitar novamente a questão política,
Janeiro acaba sendo um mês sempre mais morno, mesmo com a questão de um novo governo federal, um novo governo do estado, mas é sempre mais morno do que os demais meses. Então a gente acaba vendo essas pautas mais curiosas do que exatamente pautas importantes, entre aspas, aqui para a região do ABC, mas fica aí, quem concorda, pode falar aqui na caixa de comentários quem concorda ou quem discorda desse movimento separatista aí de São Caetano do Sul, vai ser bem legal. Mas a gente estava aqui no bastidor, antes de a gente entrar para as notícias reais, assim, de fato, né? Não a gente está colocando aqui as subjeções do que pode acontecer. O Carlos Carvalho, com sua sapiência esportiva, estava dizendo sobre a Libertadores, né? Porque eu até fiz um vídeo falando que São Caetano, se fosse país, iria para a Libertadores automaticamente, né? E você disse algo sobre o campeonato. É que eu estava explicando para o Samuel a origem do nome Libertadores da América, porque nos demais continentes aqui, nas demais confederações continentais, geralmente é Champions League. Então tem a Champions League, a UEFA Champions League, que é na Europa, a CONCACAF Champions League, que é a América do Norte, Central e Caribe, a Champions da África, a Champions da Ásia, a Champions da Oceania. Só aqui na América do Sul que é diferente, a Conmebol pôs o nome de Libertadores da América. Esse nome é em uma homenagem àqueles que, no século XIX, lutaram pela independência de vários países. Então, por exemplo, tem Simão Bolívar, tem Dom Pedro I, estão entre os nomes colocados homenageados na Copa Libertadores da América. E aí eu estava brincando com o Samuel, que caso houvesse a realidade de São Caetano virar uma cidade, o Auríquio seria homenageado, já que, entre aspas, ele seria o libertador de São Caetano do Sul em relação... Sim, estaria na mesma situação de Dom Pedro. De Dom Pedro. É curiosidade. Ah, meu Deus do céu. E o pessoal está comentando aqui, o Pequeno Gigante, já tem até o nome. O Daniel Tavares, sou de São Caetano, mas acho fim essa história. O Rafael Betega, não acho que quem ganhar ou quem ganhar ou quem perder, não acho que ganhar ou quem perder, acho que é uma musiquinha aqui. Não, é a Dilma, não acho que quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder se São Caetano virar um país. O Fábio Sepp e o Guilherme Pantanese falando hashtag Pequeno Gigante. César Marquezine, abraço, César Marquezine, Daniel Tavares. Só pode ser brincadeira uma coisa dessas. É o que a gente acredita, César. Ah lá, mas aqui, ó, Fábio Sepp, ó. Luiz Carlos Nunes, governador Moacir Rubira. Quem? Governador Moacir Rubira, ó. Tá vendo? Vereador tá vendo? Moacir Rubira. Somos Mônaco, Sul-Americana. Mônaco, Sul-Americana, diz o Fábio Sepp. Vamos lá, todo mundo... É um caso curioso, né? É por isso que a gente começou a RDTV. A gente chama de quebra-gelo. O início do RDTV hoje foi o quebra-gelo sobre a história separatista de São Caetano do Sul. Acompanhe, né? Acho que é interessante você acompanhar a página para você ver que eles têm eu pensei também que era humor, mas a gente está vendo as postagens, eles estão fazendo comparações, dando dados sobre a questão econômica de outros países que tem também... pesquisa não falta. Isso dá pra ver. Pesquisa eles estão fazendo direitinho e tudo mais. As informações, pelo menos as que eu vi a princípio, são corretas ali em relação à comparação com outros países. Mas o contexto de outros países são outros e tudo mais. Então, óbvio. Vamos com calma. Mas ficou legal. A curiosidade está aqui noticiada. E o Lindomar dizendo que vai te deportar de Mauá para o país de Caetanos. Eu já fui deportado. Eu nasci em São Caetano. Eu nasci no país de São Caetano do Sul. E fui deportado para Mauá. Só para fechar a situação, o nosso Fernando Cerveninas, que é o nosso produtor, o jornalista e produtor aqui do RDTV, ele é de São Caetano do Sul. Qualquer coisa ele vira correspondente nosso lá em São Caetano, se isso for à frente. Mas vamos falar de assunto sério. Vamos começar lá para o Ribeirão Pires, pois hoje teve o anúncio do novo líder de governo na Câmara, o novo líder do governo Kiko Teixeira no Legislativo de Ribeirão Pires, é o Amaury Dias, do PV. Ele vai substituir o vereador do PRB, Ai, meu Deus do céu, agora a gente vai pegar, a gente recupera. Mas vai... que também é Castro e eu esqueço. Silvino de Castro. Silvino de Castro. Eu estou aqui com o Ronaldo de Castro. Silvino de Castro do PRB, que agora é o primeiro secretário da mesa diretora, e agora, no lugar dele, na liderança de governo, entra o Amaury Dias. A gente tentou contato com o Amaury Dias a tarde inteira, só que ele está naquele processo de seleção do pessoal dele de gabinete, né? Ele resolveu fazer um processo de seleção para encontrar pessoas técnicas, entre aspas, para o gabinete dele, então por isso não deu tempo ainda dele voltar, retornar os contatos aqui para o RD. Mas, entre aspas,
assim, não dá para dizer que é uma surpresa, porque Ribeirão toda hora muda a situação, né? Mas é incrível como um vereador que a princípio começou essa gestão com muitas críticas ao Kiko, sendo muito combativo e mesmo assim agora virando um líder de governo. Na verdade, o Amaury, ele seguiu pelos três caminhos, né? Ele iniciou sendo base, né? Aqui tanto o Eduardo quanto o Luiz Carlos Nunes que é jornalista dizendo do Silvino, o Amaury começou sendo base do Kiko, naquele processo na qual ele juntamente com o amigão, eles fazem a proposta de equiparar o salário do vereador ao salário de professor ali na cidade, lembra que foi debatido? Primeiro projeto dele. Ali ele se isola um pouco dos outros vereadores e ele acaba saindo um pouco da base. Aí ele fica um pouco mais independente e depois ele chega a ser quase um vereador de oposição, né? Aí teve o processo das contas do Clóvis, ele na primeira votou contra as contas, depois ele votou a favor. E isso, de uma certa forma, para o grupo da base do Kiko, porque o PV faz parte da base do Kiko, né? Ficou um pouco desconfortável. Na eleição da presidência da Câmara, na qual o Rato Teixeira, que é sobrinho do prefeito, foi ali que começou, ele recompôs com o governo, e o governo, nessa recomposição com o Amaury, convida o Amaury para ser o líder, e o Amaury hoje deu uma entrevista para Gabriele Tricânico, da Rádio ABC. Gabriele Tricânico, da Rádio ABC, e aí ele afirma que aceitou o convite, então ele vai agora, na verdade ele não vai mais ser, ele não pode ser mais independente, na verdade agora ele defende um governo, e ele disse na entrevista, né, que ele dá para Gabi Tricânico, dizendo que ele acredita na gestão do Kiko Teixeira, então ele vai defender a gestão na Câmara de Vereadores. E além disso, ele quer fazer uma ponte melhor entre os vereadores e o governo, que foi um dos problemas desse primeiro biênio do Kiko à frente da prefeitura, que havia muito ruído entre as duas casas, né? A prefeitura e a Câmara, né? Uma não conversava bem com a outra, muitas vezes existia uma imposição do governo de Ribeirão Pires para que se aprovasse determinados projetos, mesmo que fossem projetos simples, mas que não havia muita conversa com a Câmara, ainda existiam muitas dúvidas à época, então agora ele vai ter esse segundo biênio para tentar resolver isso com o Amaury. Resta saber se vai resolver de fato, já que o Amaury vai ser o líder de governo no biênio da eleição. Mas ou seja, que sempre é um momento tenso para qualquer cidade. Ribeirão Pires, cada cidade tem certas culturas, né? De Câmara com prefeitura, Santo André, Mauá. Na época do Volpe você tinha um interlocutor, mas mesmo tendo interlocutor, o Volpe também era receptivo nas questões dos vereadores, na parte, olha, vamos nos reunir nessa pauta importante. Bom, então já tinha uma cultura de conversa. Na gestão do Saulo, isso ficou muito mais próxima, porque o Saulo fazia reunião com os vereadores todo dia antes um horário antes da sessão, né? Tipo, a sessão era de quarta, ele fazia na terça-feira, ou fazia no mesmo dia, momentos antes da sessão, com todos os vereadores, ou quem era da base dele. Então imagina, toda semana os vereadores se reuniam com o prefeito, né? E ficou um pouco dessa cultura, ou seja, mal acostumaram a Câmara. Quando vem o Kiko tem um jeito completamente diferente de lidar com política, né? É uma coisa mais aristocrata. Olha, fiz a conversa com você, eu não preciso fazer a conversa de novo com você. E é isso que a maioria dos vereadores reclamam em Ribeirão, que o Kiko não conversa e tal. E tinha muito disso, a gente não tem acesso ao prefeito e tal. Tanto que o Danilo da Sopa, que é do mesmo partido que o prefeito, rachou com o prefeito. Então, agora, né, o Amaury vai tentar fazer essa reaproximação, mas o Kiko tem esse jeito de não ser tão... nem tão aberto quanto o Saulo e nem assim esporadicamente quanto o Clóvis era. Ele tem o jeito dele, mais fechado, fez uma conversa uma vez, aquilo que está valendo. Agora, logicamente que todas as movimentações a gente pensa em 2020, né? Na concepção da eleição em Ribeirão Pires.
até o momento, até agora não surgiu um nome ainda de oposição que possa entrar na disputa contra o Kiko, entre aspas. Quando digo nome de oposição, é porque o PT agora não vem tendo grandes movimentações. Você tem ainda a questão do Volpi, que não sabe se vai ser candidato em Ribeirão ou se vai ser candidato em Mauá, já que existem essas duas possibilidades. Então, a gente ainda se aguarda quais serão as movimentações dentro de Ribeirão Pires para ver o que a oposição, como vai se formar a oposição contra o Kiko e na eleição, e também como vai ser isso na Câmara, né? Qual vai ser a ressonância disso na Câmara. Porque geralmente quando tem participações de partidos que estão na oposição em outros candidatos, é muito mais fácil de rachar a Câmara em muitos projetos. A gente não sabe o que vai acontecer em Ribeirão por causa disso. Não existe ainda um nome certo. Assim, a gente pode cravar esse nome, vai ser candidato a prefeito em Ribeirão contra o Kiko Teixeira. A fotografia do momento é o seguinte, fotografia de Ribeirão Pires, nesse exato momento. O Kiko vai tentar reeleição, muitas pessoas dizem que ele não vai poder ser candidato por conta das questões jurídicas, mas hoje, a fotografia de hoje, Kiko para reeleição, as pessoas dão como certa, lógico, fica aquela de, o Clóvis vai para Mauá. Clóvis se filia ao PR agora em fevereiro. E nesse exato momento, sim, a fotografia do momento seria Clóvis e Rubão a chapa. Né? Rubão seria vice do Clóvis. Como terceira via, aí nós temos o amigão Dorto do PTC, que disse que vai ser candidato a prefeito. Então, assim, hoje, na Câmara de Vereadores, nós temos dois oposicionistas de jeitos, de formas distintas. Né? O Rubão, que vai vir de uma forma mais política, e o amigão, que vai tentando construir uma candidatura a prefeito, lógico, demonstrando as fraquezas do governo, mas também batendo ali no Rubão para mostrar que ele é o novo e tal, para fazer uma terceira via. O Renato Foresto, que foi candidato na próxima, talvez venha novamente como candidato a prefeito. Mas os três hoje que a gente coloca ali são esses, né? Se o Volpi permanecer em Ribeirão, isso ele vai ter que definir até outubro. Né? Exatamente, porque apesar de ter aquela janela de março, 6 meses antes da eleição, 7 meses na verdade antes da eleição, com a janela de 1 mês para transferência de partidos, né? Como se fosse futebol, né? Aquela janela do mercado da bola de compra e venda de jogadores é a mesma coisa para a política. 6 meses antes tem uma janela ali de transferência de partidos. Mas para ser candidato tem que ter domicílio eleitoral por pelo menos 1 ano no município. Então por isso que existe essa dúvida do Clóvis Volpi. Se ele manter o domicílio... Agora está em Mauá, o domicílio dele, ainda continua em Mauá. Não, o domicílio dele está em Ribeirão. Ele tem pelo menos a conversa que eu tive com ele é que ele se filia ao PR agora em fevereiro e anuncia o projeto. Como a questão de Mauá é muito forte, né? Está muito aberto. Está muito aberto. Há uma movimentação em Mauá querendo, na verdade, que o Volpi seja candidato na cidade de Mauá. Ele que ficou em terceiro lugar na disputa entre Donizete pelo PSDB. Então, há uma movimentação em Mauá. Então, ele fica, na verdade, saiu essa semana uma matéria no Jornal de Mauá, de um artigo dele, na eleição de abertura de impeachment do Átila, ele fez um vídeo falando sobre Mauá. Então, assim, ele ainda deixa algumas dúvidas, né? Mas lá em Ribeirão dizem que ele é o candidato. O tempo dirá. Só lembrando que o Volpi causou, essa é a palavra, causou na eleição de 2016 em Mauá. Ele era candidato do PSDB, ficou em terceiro, no segundo turno apoiou o Donizete Braga, que era o candidato do PT à reeleição, porque aí fizeram uma série de vídeos em relação ao projeto de governo do Átila, que era impossível fazer o projeto dele e tudo mais. E é isso que está sendo ressuscitado pelo pessoal. Né? Porque o Volpi falou, aí coloca um vídeo dele fazendo as continhas lá. O que eu mais gosto é o vídeo que ele está comendo pão com margarina. Ah, sim. E ele, com se não me engano, é o primeiro. Quase 70 anos de idade, ele colocou mais ou menos 250 gramas de margarina. Eu falei, meu Deus, tem que ser aquela Becel, né? Porque senão entope a veia, né? Exatamente. O Daniel Tavares voltou assim, o Clóvis Volpi, com a independência de São Caetano, vai querer ser presidente lá. Ironizando aqui o Daniel Tavares sobre a questão de Ribeirão Pires. Passando para Mauá, já que a gente estava falando em relação ao Volpi, hoje eu resolvi revisitar a questão do Júnior Orozco, do PDT, foi candidato a deputado federal no ano passado, porém teve sua candidatura impugnada e está tentando reverter
essa situação na Justiça Eleitoral. Perdeu no Tribunal Regional Eleitoral e agora foi para o Tribunal Superior Eleitoral. A ação, né, o recurso do Júnior Orozco foi emitido no dia 7 de janeiro e a última situação é que no último dia 24 a Justiça intimou as pessoas a trazer mais provas e tudo mais de tudo que foi colocado na ação no recurso do Júnior Orozco. Lembrando que ele teve 30.600 votos. Isso significa 500 votos a mais do que o necessário para um candidato do PDT entrar pelo coeficiente eleitoral. Ou seja, se o Júnior Orozco conseguir o aval do TSE para deferimento da sua candidatura, ele consegue uma vaga na Câmara Federal. E tira um. E tira um. Não vai ser nenhum do ABC, nem o Vicentinho e nem o Alex Manente. O outro deputado que está de olho nessa situação é o Orlando Silva, do PCdoB. Exatamente. Que também está com medo da situação que pode perder o cargo nessa não, na verdade é isso. Se entrar pelas contas do pessoal, né, especializado, na verdade o maior, o cara que pode ser o alvo aí da cadeira do Orozco, se o Orozco de fato conseguir reverter, é o Orlando, né? E lembrando que sempre tem aquela história, né? Tudo que acontece em Mauá se pensa já na eleição de 2020 como vai ser o cenário. E o Orozco, se ele for candidato, ou se ele for conseguir o deferimento e virar deputado federal, vira um nome para disputa, né? Viram ali pessoas próximas. Mais um da lista, né? Pessoas próximas ao Júnior Orozco dizem que, assim, se ele conseguir de fato a cadeira, ele se mantém como deputado e não vem disputar eleição em Mauá. Mas será que não vai querer apoiar também ninguém? Não, apoiar sim. Ele o Orozco é um articulador. Era o articulador depois que o Leonel deixou de ser prefeito, ele estava sempre à frente ali do Grupo Damo, né? Mas o Júnior, pelo que consta nos bastidores, ele ficaria simplesmente como deputado, apoiaria um candidato, lógico, ele como um líder tendo mandato, apoiaria, mas ele não seria candidato a prefeito, ficaria lá no Legislativo Federal. Muito bem. Continuando em Mauá, hoje teve uma eleição para o ouvidor geral da cidade. Na verdade, é uma eleição que indica o nome que ainda vai ser avaliado pela Câmara de Mauá. E quem venceu essa eleição por unanimidade foi o Wilson Carlos de Campos, o Xoxa, ex-vereador da cidade, que agora está como coordenador de comunicação. Que na verdade não existe mais a Secretaria de Comunicação em Mauá. Ele é uma coordenadoria dentro do gabinete de prefeito e ele é o coordenador da comunicação da prefeitura. Ainda se aguarda a decisão da Câmara, se vai ou não avalizar o nome do Wilson, do Xoxa, né, como é mais conhecido. Xoxa. É mais conhecido na cidade. Se ele emplacar o nome para ouvidor geral, ele vai ter que sair da prefeitura, sair do cargo de lá também é eleito? Hã? Eleito lá também? Na verdade é eleito, mas tem que passar pelo crivo da Câmara eleito depois. por qual... Entidades e tudo mais que participam da cidade. Não, na verdade o Xoxa é meu amigo, a gente conhece há um bom tempo, o grande doutor Chapatinho ali de Mauá. Doutor Chapatinho. Eu não sabia nem se ele ouvia, né? O Xoxa, eu até brinquei hoje, será que o Xoxa ouve? O Xoxa é muito próximo, acho que é o aliado mais antigo do Leonel é o Xoxa. Eles são muito amigos, ele não é aliado do grupo Damo, não, ele é amigo pessoal do ex-prefeito Leonel Damo, e não só quando o Leonel estava com poder. A gente tem uma amizade, então o Leonel tem um escritório que fica ali na praça, ali próximo à Matriz, né? E todas as vezes que você passava ali, estava o Xoxa e o Leonel conversando. Então, assim, obviamente que é um nome de confiança do governo para esse cargo, né? Só lembrando que nas outras cidades, geralmente o ouvidor, por exemplo, Santo André, o ouvidor é uma eleição própria, não tem nada a ver com o legislativo, nem com o executivo, porque é considerado um órgão à parte. Lá em Mauá e em outras cidades não é bem assim que funciona. Abraço para a Arlene Bernardo, o René Beltrão Martins, o Clodaldo Vidal falando da questão da falta de água aqui em Santo André, relacionando com o possível parcelamento da dívida da cidade
com a Sabesp, inclusive falando disso, não é só Santo André e Mauá que tem reclamação de falta de água, Rio Grande da Serra também tem muita reclamação de falta de água, e hoje ocorreu uma reunião do prefeito Gabriel Maranhão com diretores da Sabesp, representantes aqui na região do ABC, e o que foi dito é que vai ser antecipado os investimentos em Rio Grande da Serra, para canalização, ligar ao sistema de esgoto das casas com o sistema de esgoto da Sabesp, para ver realmente o tratamento, e também tentar resolver o mais rápido possível essa questão da falta de água. Segundo o Roberval Tavares, que é o superintendente de negócios da região sul, da unidade sul da Sabesp, ele disse que como tem um consumo maior de água nesse período de calor, e é óbvio que acaba tendo mais consumo de água nessa época, acaba tendo esses problemas na rede. Mas lógico, não é o que todo mundo espera, principalmente no caso do Rio Grande da Serra, que entre aspas não deveria ter esse tipo de problema com água. A questão de Santo André e de Mauá, não temos ainda grandes informações sobre o assunto. Na verdade, todo mundo joga a culpa para a Sabesp, mas ninguém sabe se a Sabesp está aproveitando esse aumento de consumo também para fazer, entre aspas, uma cobrança velada das dívidas dessas duas cidades com ela. Né? A dívida de Santo André é por volta de 4 bilhões, na verdade é uma dívida estimada, um pouco mais de 400 milhões já foi judicializado, virou precatório, e no caso de Mauá, cerca de 2 bilhões de reais, mas também é uma dívida que não foi judicializada em nenhum centavo, ou seja, não se sabe oficialmente qual é o tamanho da dívida da cidade com a Sabesp. Mas sempre é um problema muito grave essa questão da falta de água. Né? Tanto Santo André quanto Mauá são dois problemas parecidos, né? Porque a cidade ela teve um crescimento vertical, né? Então você tem grandes empreendimentos, né? De construções de prédios, e aí você tem um problema que é a infraestrutura, porque a cidade foi planejada por um certo tempo e dali para frente continua a mesma infraestrutura do bombeamento da água. Então, o que falta em Mauá, nas regiões mais altas, é exatamente a pressão. Então, não se chega à água. Essa semana em Mauá está tendo algumas obras em pontos altos para poder aumentar a pressão. E aqui em Santo André, nas entrevistas, tanto do Carlos Grana, quando era prefeito, quanto do Paulo Serra, eles dizem que é preciso mexer nessa estrutura, porque é uma estrutura muito antiga, na rede, né? Sim. Que a rede é muito antiga, a rede de distribuição. E lá em Rio Grande da Serra, que é uma cidade que está se planejando aos poucos, né? Uma cidade pequena que pode se planejar, é inadmissível que a Sabesp, que tenha o comando, né? Porque aqui, tudo bem, estou cobrando a dívida da Sama, estou cobrando a dívida do Semasa, mas lá em Rio Grande da Serra, quem cobra a dívida é a própria Sabesp. E tem demora quando acontece vazamento, muita falta d'água. Então o problema é assim, como que eu posso dizer? Incompetência da Sabesp mesmo. Não tem como terceirizar o problema, porque a Sama... Não, lá é a Sabesp. É aquela coisa, a Sabesp eu acho que ela consegue resolver isso. Dá para resolver, basta saber direitinho como investir. Aconteceu isso em Diadema, por exemplo. Eu moro no bairro Alto, em Diadema. Vira e mexe, faltava água lá. Fizeram lá uma super caixa d'água, inclusive fica do lado do estádio de Diadema, lá, o Distrital de Dinamarca, não é o nome oficial. Né? Fizeram uma caixa d'água ali do lado e resolveu o problema do bairro, daquela região que era um pouco mais alta. Então a gente consegue ter uma pressão suficiente para levar a água para a casa de todo mundo. São Bernardo agora eles fizeram a mini hidrelétrica, né, para levar para o pessoal do Rude Ramos, que também tinha problema nos prédios. Faltava energia, cortava o abastecimento de água na sequência e aí faltava água para todo mundo. Agora não, se faltar energia lá em São Bernardo do Campo, na região do Rude Ramos, tem a tecnologia para manter. Ou seja, na verdade não faltam ideias, não faltam exemplos bons de que a Sabesp sabe fazer. Então... Resta fazer. É simples. Assim, a gente sabe que não é simples, mas dá pra fazer. Fica uma coisa meio... sempre a mesma desculpa. Quando falta água, quebrou o nosso... a bomba do nosso... A gente tem aqui e tal. Lá em Mauá é assim, quebrou a bomba da distribuição.
Aí vai lá, faz umas fotinhas do pessoal arrumando a bomba e tal. Ontem aconteceu isso, inclusive, né? Mas você tava... Quebrou um sistema ali para bombeamento de água e acabou atrapalhando a cidade inteira. Então, eles tiveram que resolver. Disseram que hoje o problema voltaria é normalmente. Não sei se voltou para todo mundo, mas... Eu não sei, eu sei que eu abri agora há pouco aqui, tava uma mensagem do meu condomínio lá dizendo que não tinha água. Muito bem. Mas, voltando aqui, você estava falando de Rio Grande da Serra, hoje, depois dessa grande reunião aí com o pessoal da Sabesp, o prefeito se reuniu com o Claurício Bento, que veio aqui na semana passada, e foi oficializado, Claurício Bento será secretário de administração do governo Gabriel Maranhão. Então, amanhã acho que vai ter o ato da posse dele assinando, né? Então ele deixa a Câmara e eu conversei com ele por telefone, ele disse que a garantia que ele pediu para o prefeito é a igualdade na questão da sucessão que vai ocorrer, ou seja, ele quer ser o candidato do Passo ali em 2020. Até porque tem vários nomes ali, e entre aspas, pelo menos o que se levar em conta o que aconteceu em 2016 e colocar já para 2020, a situação do Gabriel Maranhão é muito boa na cidade. Pelo menos não tem grandes reclamações, possível investimento e tudo mais. Então, para fazer o sucessor, entre aspas, seria fácil. Só que tem muita gente de olho nessa história. Eu tive uma vez uma conversa com o prefeito Gabriel Maranhão para tentar entender a questão. Todo mundo fala, vai muito investimento na época do consórcio e tal. E o Gabriel Maranhão, ele é engenheiro de profissão. Né? Qual era o papel do Gabriel Maranhão na época do governo Kiko? Era exatamente fazer projetos para ser aprovado em Brasília. Porque o grande problema de você conseguir recurso em Brasília não é o dinheiro, é o projeto. Se você manda o projeto certinho da forma que tem que ser, da maneira que pedem. Então ele se especializou no governo Kiko em fazer projetos para enviar tanto para nível estadual e Brasília. Então ele continua na administração dele focando em fazer projetos. Então ele tem bastante aprovação e tem esses investimentos que ele sempre apresenta. Olha, vai ter o Parque Linear, vai ter isso e tal. Esse é o segredo dos investimentos que vai para Rio Grande da Serra. Que são pequenos comparados às outras cidades, mas para lá faz diferença. Lembrando que o prefeito Gabriel Maranhão, como eu sempre gosto de dizer, ele é o único que não pode reclamar do consórcio, porque o único que conseguiu a verba que foi negociada a partir do consórcio junto com o governo federal, e o único que não pode reclamar da Dilma, porque foi o único que recebeu dinheiro do governo Dilma aqui na região. E se o Paulinho Serra chavecar bem, será o próximo presidente, e ele voltar para o consórcio, vai ser o próximo presidente o ano que vem, né? Exatamente, porque como ele não vai para a reeleição, ele pode presidir a entidade regional. Temos mais. Também abraço para o René Beltrão Martins, a Kátia Poletti, a Ana Torres reclamando do Jardim Aidê, que não tem água há 3 dias. Jardim Aidê é a parte de cima de Mauá, ali por onde eu moro, ali é exatamente onde não tem água. 3 dias é bem grave a situação. Anitta, você e qualquer morador de qualquer cidade daqui da região, pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, o 99927-5496, para mandar essas reclamações que a gente vai atrás para saber o que está acontecendo nesses bairros mais altos, tanto de Mauá quanto das demais cidades que têm problemas de abastecimento. A gente vai atrás para saber das respostas e para ver se tem algum tipo de planejamento. O vereador também está ligado aqui, está assistindo. Qual? O Arquesson Teixeira, conhecido como Rato, presidente Teixeira. Da Câmara. Abraço para o Rato Teixeira. Fica à vontade, inclusive, Rato, para vir aqui na RDTV. A gente chamou já algumas vezes novos presidentes das câmaras, faltam alguns. A sua presença sempre será bem-vinda aqui no RDTV. Agora vamos falar sobre o consórcio intermunicipal, mais precisamente sobre a questão das doações que vão seguir para Brumadinho. A gente citou ontem que teve algumas cidades se movimentaram no final de semana para acolher donativos através dos seus fundos sociais de solidariedade, e hoje todos esses donativos estão migrando para a sede do consórcio intermunicipal, que é próximo aqui da região, próximo aqui da sede do Repórter Diário. Você vê roupas, alimentos estão sendo organizados ali na sede do consórcio. Essa é uma sala de reuniões que às vezes também serve como sala de coletiva de imprensa no consórcio. Já chegaram as doações de São Caetano e as doações de Ribeirão Pires, ainda se aguarda as doações de Santo André e São Bernardo do Campo, e aí elas vão todas nos próximos dias para Brumadinho. Lembrando que algumas cidades até suspenderam as doações, porque
porque segundo o pessoal lá de Brumadinho, já tem muita gente ajudando, o que é muito bom, essa história toda, e agora, então vai se suspender por um tempo, mas assim que foi retomado, logicamente, todos serão avisados sobre essa história, lembrando que nós terminamos o RDTV falando de 60 mortos lá em Brumadinho, oficialmente, né, 60 corpos encontrados, mas foi deixar aqui os estúdios, voltar para a redação e ver o anúncio de 60, que aumentou para 65 esse número, provavelmente vai aumentar ainda hoje, já que as buscas continuam. Geralmente as buscas vão das 4 da manhã até as 10 da noite. Então ainda posso fazer só muito clara uma parte, uma pequena crítica, né? Por favor. Eu estava, antes de vir para cá, para o Repórter Diário, eu estava vendo a entrevista coletiva dos militares israelenses. Sim, não é desmerecendo, mas, poxa, os principais heróis foram os bombeiros de Minas Gerais. Né? Eles estão lá, eles que sabem das coisas. Então, assim, estão dando uma glamorização para essa questão dos militares israelenses. Não estou aqui desmerecendo, só estou dizendo que, assim, a entrevista coletiva, eu acho que a parte de se falar sobre esse caso, qualquer coisa sobre esse caso, qualquer coisa, deveria ser dos bombeiros de Minas Gerais. Mesmo que os militares israelenses estivessem ali, deveria ser o capitão ali eu não sei se é capitão, não manjo muito do militarismo, mas o principal ali, o comandante dos bombeiros de Minas Gerais, e o comandante do exército israelense. Mas não fazer o que fizeram hoje, fazer uma coletiva de imprensa, colocando o exército israelense numa glamorização, num ato heróico, e enquanto isso, quem realmente começou as buscas, quem salvou os primeiros corpos, está lá, que é o pessoal e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. É aquela coisa, toda ajuda nesse caso é bem-vinda sempre, independente de que país que venha, de que estado, inclusive o estado de São Paulo mandou bombeiros para lá, outros estados também ajudaram, com homens e tudo mais. O Exército se ofereceu também, as Forças Armadas se ofereceram para ajudar lá em Brumadinho. Tá todo mundo tentando ajudar hoje a recuperar os corpos, que a gente sabe que dificilmente vai ter alguém vivo debaixo daqueles dejetos químicos, né? Que na verdade ali não é lama, não é aquela lama comum que a gente conhece de água e areia. Ali são dejetos químicos. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda. Eu acho que dá para entender essa glamorização da questão do Exército de Israel aqui no Brasil, lá em Brumadinho, para ser mais preciso, por causa dessa aproximação do Bolsonaro com as ideias do governo de Israel. Acho que é mais por isso do que exatamente pela ajuda que eles poderiam dar. Logicamente que é sempre bom que venham de outros países ajudar quem puder tentar resolver o problema que é achar os corpos, porque a profundidade em alguns locais ali chega a 14 metros de lama. Então a gente não está falando de uma coisa que seja muito fácil e é uma situação que essa lama pode concretar. Ou seja, ficar muito mais difícil de achar esses corpos. Então, lógico que toda ajuda é bem-vinda, mas dá para entender que é mais uma questão da relação política entre Brasil e Israel ultimamente do que outra Porque a entrevista coletiva foi organizada, obviamente, pelo Planalto. É aquela coisa, a gente quer ganhar, quer mostrar aqui um parceiro, no momento que não tem que mostrar esse parceiro. Né? O momento é o seguinte, vamos salvar a vida, e se eu precisar saber quantos foram salvos, se a ajuda de Israel é bem-vinda, se pergunta para o comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O Luiz Carlos Nunes, inclusive, está falando da questão dos bombeiros, falando que os bombeiros estão com salários e 13º atrasados. Manda mais informações, mais detalhes sobre esse assunto. Eles estão com 13º atrasado e o Zema parcelou em 11 vezes o 13º do funcionalismo público. Lembrando que Minas Gerais era um dos estados que estavam mais quebrados no Brasil nos últimos anos. Então mas poderia agora, né? Olha, já que assim, Israel quer ajudar, São Paulo quer ajudar, paga o 13º dos bombeiros lá manda uma graninha para pagar pelo menos esses heróis aí. E o Miro Mota, lembrando da questão dos equipamentos de alta precisão, então, esses equipamentos, pelo menos a informação que chegou é que eles não vão ter utilidade, porque eles trabalham muito com a questão do calor humano, ou seja, eles vão ver pela temperatura do corpo ali, do objeto, que eles conseguem saber onde estão os corpos.
mas nesse caso é muito difícil saber da temperatura. Inclusive, muitos entendem que essa temperatura seja mais baixa dos corpos lá embaixo, ou seja, fica muito mais difícil para utilizar esses equipamentos que Israel trouxe, inclusive que foram utilizados naquela busca daqueles meninos da Tailândia no ano passado. Ou seja, são bons equipamentos, o problema é que não vão funcionar para essa situação específica lá em Brumadinho. Eles queriam utilizar naquela área da onde tinha o refeitório, a parte administrativa da Vale, porém aquela área é a área que tem a maior profundidade, que é de 14 metros, então fica muito mais complicado, mas, como a gente disse, sempre toda ajuda sempre bem-vinda. O comandante israelense disse é que, na verdade, a maior ajuda deles agora são 60 homens que estão lá, sim, e eles trouxeram cães farejadores e tal, então, na verdade, é o equipamento humano, né? Muito bem. O último assunto que a gente vai tratar hoje aqui no RDTV é mais um assunto rápido, que é a questão do Alex Manente e do Sérgio Moro. O Alex Manente, deputado federal, se encontrou hoje com o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, para falar do projeto dele, da PEC, de prisão na segunda instância, né? Foi condenado em segunda instância e é preso automaticamente, e também outras ações de combate à corrupção. Essa PEC está na Câmara Federal desde o ano passado, porém ela não foi à frente até hoje por causa da intervenção no Rio de Janeiro. Como teve uma intervenção militar, uma intervenção federal no Rio de Janeiro, como é que se diz tecnicamente, não pode haver mudança na Constituição, e a PEC é uma mudança na Constituição. Então, ficou parado ali na Câmara Federal. Na verdade, tem projeto na Câmara e tem projeto do Senado, se não me engano, do Álvaro Dias, e agora se espera que, sem intervenção no Rio de Janeiro, possa se andar essa PEC a partir de março, quando volta os trabalhos na Câmara. O que, na verdade, prisão para segunda instância só existe para rico e político, né? Para empresário e político, que pobre é preso na meia instância. Se você for numa audiência de custódia, espirrou mais alto, o juiz te prende. Se você dever pensão alimentícia, o juiz te prende. Se você estiver numa briga de bar ou qualquer coisa, você vai preso. Se seu filho tem problema com droga, tá com um cigarro de maconha e de repente o policial para, vai preso na primeira instância. Eu nunca vi pobre ser preso nesse negócio de segunda instância. Só quem é preso e consegue subir instância, conseguir habeas corpus. Você já viu pobre conseguir habeas corpus para ser solto? Não. O rapaz que foi preso injustamente por imagens das câmeras lá no Rio de Janeiro, ele precisou de provas, né, de vídeo para mostrar que não era ele, e aí ele foi solto e ainda teve uma burocracia gigantesca para soltar o rapaz. Então, assim, prisão em segunda instância é para empresário e político que tem bons advogados e que consegue esses remédios jurídicos. Nós, pobres, nós vamos presos na meia instância. Que na verdade tem que organizar muito essa questão jurídica no Brasil. A gente precisa também de uma reforma grande nessa questão das leis jurídicas, porque tem muito recurso. Toda hora se acha alguma coisa. A última surpresa foi os embargos infringentes, né? A gente não sabe se tem uns embargos dos embargos infringentes. Então, cada hora se inventa um recurso diferente, porque tem muita brecha na lei brasileira, né, para conseguir recursos. E assim vai se postergando as ações, principalmente aquelas mais graves. Não estou falando das questões políticas. Logicamente que o Alex Manente fez toda essa história em cima do que aconteceu com o ex-presidente Lula. Mas, fora a questão do Lula, a gente sabe que tem outras questões que devem ser resolvidas. Alguns assassinos que conseguem escapar da cadeia com muita facilidade, ou gente que é mais pobre e vai para a cadeia mais rápido que não deve, ou gente que está na cadeia, já pagou, já cumpriu mais tempo do que devia, sim, na prisão, deveria sair, não sai, ou seja, é uma zona. Na verdade, a população carcerária do Brasil, se você for fazer uma limpa, né? Eu estava assistindo um especialista dando entrevista num programa do SBT e ele estava dizendo que se for fazer de fato uma limpa, tem muita gente que já deveria ter saído da cadeia e está lá. Por quê? Porque o processo demora, porque não sabe de fato, o cara já cumpriu a pena dele mais do que deveria estar preso fazendo lá a faculdade do crime. Gente que é preso, ponto, né? Porque assim, gente que é preso por um pequeno delito, aí ele tem condição de cumprir uma pena alternativa, porque isso é constitucional. Ele pode, porque ele tem residência fixa, primeira vez que está indo preso. Mas não, aqui no Brasil vai preso, não tem nada disso. É o que eu estou dizendo. Quem consegue pagar um bom advogado, aí ele tem todo o remédio jurídico. Aí ele tem embargo, ele tem habeas corpus, ele tem tudo. Até chegar no Gilmar Mendes. Agora,
Quem não é, fica penalizado por isso. O Miro Mota está comentando aqui, o ministro Sérgio Moro não pode influenciar o Congresso para votar a PEC. Ele não pode influenciar no sentido de impor a imposição da PEC, que essa PEC saia do papel, mas hoje o Sérgio Moro, a imagem do Sérgio Moro é muito boa para a maior parte da população, então isso pode criar um efeito dominó e lá na frente tentar fazer com que essa PEC saia. Então, se o Sérgio Moro, por exemplo, fizesse um vídeo, qualquer coisa do tipo, apoiando a PEC, logicamente que haveria uma pressão da sociedade maior para que isso saísse do papel. Então, é mais uma questão de simbologia do que exatamente uma questão efetiva em cima desse projeto. E na sequência, o Miro Mota diz: acho que o deputado federal Alex Manente teria que pedir mais recursos para o ABC. Isso sim é prioritário. É claro, é que a gente cobrou muito ano passado, principalmente durante a campanha eleitoral, de não apenas votar em pessoas do ABC, mas já depois da eleição, aqueles que saem daqui para representar a gente na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, que façam, de fato, um bom mandato para trazer recursos para cá, porque o que a gente mais espera é isso, né? Os deputados federais e os deputados estaduais têm o melhor poder de persuasão ali junto ao governo federal e ao governo estadual para trazer recursos para a região. E, além disso, uma melhor relação com os prefeitos, porque acabou a eleição, tem que se pensar na população. Infelizmente, não é o que acontece na maioria das vezes. Mas é bom explicar para quem está em casa que é o seguinte: o deputado ele tem por direito ou a prerrogativa de indicar as emendas parlamentares. E ele tem esse direito de ter a emenda parlamentar. Ele coloca essa emenda no orçamento e o presidente autoriza a verba ou não. Funciona, geralmente é positivo, ou seja, é obrigado a pagar. Só que ele só vai dar essa verba, preste bem atenção, quando ele precisa de uma aprovação muito urgente, impopular, que aí ele chama os deputados e diz assim: nós vamos aprovar as verbas que está parada. A reforma trabalhista, quando a Dilma queria fazer a outra reforma, a reforma da reforma de contingenciamento. Então, assim, preste bem atenção. Essas emendas parlamentares ou os recursos que os parlamentares podem encaminhar para a nossa região sempre é motivo e moeda de troca no Congresso quando o presidente precisa votar algo impopular. E não vai ser diferente. E outro ponto, é bom acompanhar, toda vez que um deputado federal ou estadual fala de recursos, também é bom cobrar aos prefeitos. Porque não adianta, o governo também não paga se não houver projeto. Não tiver projeto. Por exemplo, o deputado X mandou R$100 mil para a saúde de Ribeirão. Se o Kiko não se movimentar para apresentar um projeto, para saber para onde vai esses 100 mil, o governo federal não paga. Então tem que cobrar dos dois lados. Cobrar dos deputados para trazer mais recursos e cobrar dos prefeitos para que eles façam os projetos para que esses recursos cheguem. Senão o recurso fica parado. Não quer dizer que ele não veio. Ele está lá. Ele vai ser pago, porque geralmente o orçamento atualmente no Brasil em relação a emendas parlamentares é impositivo no governo federal. Ou seja, o governo federal é obrigado a pagar essas emendas que são aprovadas no orçamento. Então resta o prefeito também fazer a sua parte para tentar emplacar os melhores projetos possíveis para cada cidade. Fechou, né? Fechou. O que mais temos? A gente vai ter um sorteio agora. Você vai ter um sorteio. Gosta de cinema? Gosto. Adoro cinema. Então, todo dia aqui no RDTV a gente sorteia 4 pares de ingressos para o pessoal assistir os filmes nos cinemas da Pleiade aqui na região. Grande. Tem para sessões de segunda e quarta-feira. Ontem a gente não realizou o sorteio, porque a gente simplesmente esqueceu. Essa é a verdade. Não vamos mentir aqui para o nosso público. E para compensar, a gente vai fazer 2 sorteios. 2 sorteios. Vão ser 4 pessoas que vão ser sorteadas hoje. Eu tentei contato aqui, enquanto a gente estava no ar, com o Fábio Palácio, porque se ventilou muito nos grupos de São Caetano. A história que ele poderia ser secretário. Que ele poderia ser secretário. Eu acho que assim, a gente dá a notícia aqui, óbvio que é uma conversa de bastidor, sim, né? Mas eu recebi de 2 pessoas muito próximas ao governo, né, dizendo que havia mesmo essa possibilidade. Que seria uma surpresa. O que seria uma surpresa. Bom, é apenas um boato que circula nos bastidores da política. Eu tentei o contato com o Fábio Palácio, mas ele não retornou, né? Então, assim, a gente vai continuar tentando falar com o Fábio
para ele dar, logicamente, a versão dele, porque já está nas redes sociais, o pessoal colocou foto, dizendo que seria a Secretaria de Educação, porém nós precisamos checar com o Fábio, que não deu tempo durante a nossa live. Lembrando que o Aurico está fazendo uma grande reforma, demitiu mais de 100 pessoas hoje entre comissionados, vai fazer uma grande reforma administrativa aí nesse primeiro semestre de 2019. Mas voltando a falar da questão do cinema, os sorteados de hoje foram a Maiara Betone Faria, de São Bernardo do Campo, a Mariângela Maren Gonçalves, de Santo André, a Simone Cristina Basílio, de São Bernardo do Campo, e a Cristina Basílio Dibe Lopes. Será que ela tem parentesco com o ex-prefeito Dibe? Pode. Ela que é de Santo André. Ou pode ser o Dibe, ou pode ser também com o Manuel Lopes e o Diniz Lopes. Muito bem. Maiara Betone Faria da Silva, São Bernardo, Simone Cristina Basílio, também de São Bernardo, Mariângela Marim Gonçalves, de Santo André, e a Patrícia Cristina Basílio Dibe Lopes, também de Santo André. Só as mulheres. Só as mulheres vencendo hoje, cada uma vai levar 2 pares de ingressos. Para vir pegar os pares de ingressos, tem que vir até a sede do Repórter Diário, Rua Álvares de Azevedo, 210, quarto andar, no centro de Santo André, munida de documento com foto. Lembrando que a nossa equipe também entra em contato por telefone, por e-mail, para avisar as vencedoras. E para você participar do nosso sorteio é muito simples. O Fernando já colocou aqui o nosso WhatsApp na tela. 11 9927 5496. Posso tirar só uma dúvida? Você são 2 pares de ingressos? Cada uma, 2 pares para cada vencedor. A gente sorteia 4 todo dia, hoje a gente sorteamos 8. Entendi. Por causa do novo sorteio ontem. Então, hoje são 2 pares para cada vencedor. Aí você quer participar, entra no 99927 5496, anota aí no nosso WhatsApp. Pede para participar da nossa promoção, mandando nome completo, cidade onde você está falando, um e-mail de contato e um outro telefone de contato para a gente encontrar você caso você vença. Aí todos os dias sorteamos 4 pares de ingressos, sempre 2 vencedores, cada um recebendo 2 pares de ingressos. Porém, a gente vai abrir o sorteio também em outra mídia, não só o WhatsApp, mas o nosso Instagram. Pedi para o Fernando colocar na tela o nosso Instagram, o @repórterdiário. A gente começou há pouco tempo. A gente vai aumentar o número de seguidores aos poucos, a gente vai dar presente para esses seguidores do nosso Instagram. Então, vai curtindo a nossa página, a nossa conta no Instagram, @repórterdiário, que aí até essa semana a gente vai sortear ingressos por lá também. A gente vai colocar uma artezinha explicando como vai funcionar o sorteio pelo Instagram, mas a gente vai sortear por lá também. E o anúncio sempre aqui no RDTV às 7 horas da noite. Então, fique atento. Tanto no WhatsApp, o 99927 5496, como também o Instagram, o @repórterdiário. Também nos siga no Twitter, @repórterdiário, aqui no facebook.com/repórterdiário, se você ainda não curte a nossa página. Curte, compartilhe os vídeos aqui do RDTV, inclusive essa edição de hoje, que daqui a pouco vai estar no ar na íntegra, para quem perdeu alguma parte. E também o nosso site, repórterdiário.com.br. O pessoal tá falando, um caminhão de ingresso. Ingresso, é para você ir lá, assistir com sua família, poder curtir um pouquinho de lazer, né? Nesse nosso ABC, que tem tantas coisas bacanas para fazer no ABC. A gente está em período de férias, né? Meus filhos estão de férias, então cada momento eles pedem uma coisa. Nós temos parques, nós temos Paranapiacaba, nós temos Riacho Grande, eu não sei se o Parque do Pedroso ainda está aberto, nós temos Sabina, nós temos em São Caetano do Sul, que ainda faz parte do ABC e é uma cidade, nós temos o Chico Mendes. Então, aproveita também, passa no cinema, né? Vai no cinema. São os cinemas da Play Art, então tem em Santo André, tem em São Bernardo, tem em Diadema, são lugares bem fáceis de se encontrar, todos perto da linha do trólebus, ou seja, não tem como não ir nos cinemas e aproveitar essa promoção, então fica aí ligado. Samuel Voss, muito obrigado novamente por ter vindo. Obrigado, Carlos, obrigado a você que está assistindo aí a nossa live, ao Fernando, né, nosso grande correspondente internacional de São Caetano, e nossos votos aí que o Leandro Amaral se recupere e brevemente esteja aqui fazendo suas lives e também apresentando aqui junto ao teu lado o jornal Repórter Diário. Muito bem. Já fica assim, aposto. Se amanhã o Leandro não vir, eu já fico já está aquecendo no banco de reservas. Obrigado ao Samuel Voss, que é do site Bastidor Político, bastidorpolitico.com.br. O site mais odiado do ABC, pode entrar lá. E agora com também canal no YouTube. Canal no YouTube, a gente vai fazer uns 3 vídeos por semana, para a gente comentar de uma forma mais bem-humorada as questões políticas do ABC. Muito bem, lembrando que também a nossa live vai para o nosso canal no YouTube, youtube.com.br
Repórter Diário. Entre aspas, a gente já tem uma coisa em comum de conteúdo, que o primeiro vídeo do YouTube do Bastidor Político foi sobre a questão de São Caetano, o movimento de separatista de São Caetano do Sul. A gente começou a nossa live falando sobre esse assunto. Então curta lá também as duas páginas do Bastidor Político e o nosso RDTV. Valeu, galera. Valeu, Fernando, por ter nos ajudado aqui. A nossa equipe comandada por Ayrton Rezende. Lógico, obrigado a você pela sua audiência. Amanhã, às 19 horas, voltamos com a RDTV. Amanhã, com convidados, o pessoal do ABC Dados, falando sobre as pesquisas que eles estão realizando aqui na região. Amanhã, uma, inclusive, diretamente ligada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e nós vamos trazer todos os detalhes aqui no RDTV às 19 horas. Um grande abraço para todo mundo, um ótimo fim de terça-feira e até amanhã.